Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre um tour no meu primeiro diário. Eu comecei a escrever ele no meio de 2024 e foi até o final de 2025. Basicamente nele eu escrevia sobre os meus dias, meus pensamentos, meus sentimentos e fazia alguns rabiscos também. Nele ainda quando eu comecei a escrever nele, eu ainda não conhecia o universo dos journals, né? Então, eu não personalizava muito ele, eu só adicionei alguns adesivos aqui na capa que eu tinha, né? E eu nomeei ele como um caderno de pensamentos porque eu escrevi meus pensamentos nele. Então, vou mostrar aqui algumas páginas. Em alguns lugares que estão com post-it, aqui tem informações pessoais, né? Então, ele tá coberto com post-it. Aqui eu comecei ele em 12 de agosto de 2024 e terminei ele no dia 29/12 de 2025. Então vou folheando, quando tiver alguma informação, alguma coisa, eu vou falando para vocês. Basicamente eu escrevia sobre os meus dias, colocava o horário, a data e fazia alguns rabiscos aleatórios. Algumas coisas que eu achei interessante depois de ler ele, quando eu finalizei, eu grifei para eu poder lembrar depois. Aqui são algumas informações pessoais, eu coloquei o post-it. Rabiscos aleatórios. Esse desenho foi um rascunho de uma tela que eu pintei com tinta acrílica. Então eu quis deixar registrado aqui um rascunho dessa tela. Eu não tenho mais essa tela, ela tá na casa da minha tia, então não tem como eu mostrar pra vocês. Mas qualquer coisa eu coloco uma foto da imagem no vídeo. Basicamente nele eu escrevi, tem bastante desabafos aqui sobre o processo da faculdade, né? Eu tô na faculdade, então nesse período eu ainda tava na faculdade. E tem bastante desabafos aqui de provas, projetos. Fiz esse desenho no dia 11 de dezembro de 2024. Outro desenho. A tinta, né, com o tempo da caneta, acaba passando para outro lado. Esse desenho foi de uma plantinha, uma suculenta. Eu ainda tenho ela. Eu ganhei ela no dia 8 de março de 2025. Tem um ano já, né, eu tô com ela aqui.
Tá lá no quintal. Então ainda tenho ela. Isso daqui foi uma lista que eu fiz de coisas que eu queria fazer nas férias de dezembro, né, de 2025. Aí, nesse dia aqui, foi em setembro ainda. Eu já tava planejando coisas que eu queria fazer nas férias. Algumas coisas eu consegui cumprir, outras não. Aí eu fui marcando aqui. Como podem ver, né, alguns dias eu escrevia só um pouquinho, não tinha muita coisa pra contar ou não tava com tanto ânimo assim. E já tem outros dias que eu escrevia 2 páginas. Aqui outro, só um pouquinho, né? Eu não colocava regra também, não. Era quando eu sentia vontade de escrever. Inclusive, ele durou tanto tempo porque eu fiquei meses sem escrever nele. Vários desenhos aleatórios. Eu escrevendo aqui férias, please. Eu já tava aqui muito cansada por conta do semestre da faculdade. Esse desenho que eu fiz, eu adorei ele. Eu achei ele muito bonito. Usei praticamente essas canetas. Essas canetas aqui. Eu achei ele muito bonito. Eu adoro desenhar personagens femininas, né? Mulheres. Eu achei essa rosa aqui também muito bonitinha. Acabou passando pro outro lado, né? A folha é um pouco fina. Desenhei essa árvore também, com as mesmas canetas. Eu achei muito legal. Essas pétalas foram da rosa que meu noivo me deu no meu aniversário. Como elas estavam murchando, eu tirei algumas pétalas e acabei colando aqui com uma fita adesiva. Ainda tá aqui. Outro desenho bem aleatório aqui. Não sei, deu vontade de desenhar aqui. Eu desenhei um olho aqui bem... Não gostei muito, mas até que ficou legal.
a tinta, né, da caneta acaba passando pro outro lado, aí eu acabo não escrevendo nessa página. Aqui foi um desenho da caixa de papelão que a gente fez pra nossa gatinha. Eu tenho uma gatinha, a gente fez uma casinha de papelão pra ela e acabei desenhando aqui. Foi no dia que a gente tinha feito. Outro desenho, esse daqui foi inspirado numa imagem do Pinterest, então não é totalmente autoral meu. Aqui foi uma lista de filmes e séries que assisti em 2025. As melhores, né, que eu achei, que eu gostei. Não tão todas, porque eu não lembro de tudo, mas o que eu ia assistindo eu também ia escrevendo aqui, então deve ter aqui registros. E o que eu lembrei eu escrevi aqui. Alguns desenhos aleatórios, ainda escrevi aqui, desenhos aleatórios em um dia qualquer. Não lembro aqui, eu não coloquei a data. Apenas desenhei aqui. E aqui, a última página, né, eu acabei escrevendo um fechamento mesmo do caderno, né, do meu diário. Escrevi aqui como foi esse processo, fiz um desenho. E a última página, eu fiz esse desenho inspirada numa imagem que eu achei no Pinterest. E essa folha aqui eu tinha arrancado, não lembro exatamente porquê, mas eu não tinha escrito nada nela. Acho que eu precisei de alguma folha, não lembro. Basicamente esse é o meu primeiro diário. Eu nomeei ele como livro 1, caderno de pensamentos, né? Basicamente ele foi isso. Tem bastante coisa escrita nele. Quando eu comecei a reler ele, eu dei muita risada de muitas coisas que eu tinha escrito e eu não lembrava mais, né? Muito interessante esse processo. E atualmente, né, eu estou usando esse caderno. Nomeei ele aqui de livro 2. Quando eu terminar ele, eu vou colocar o ano, né, que eu comecei. Só pra mostrar a primeira página pra vocês, mas já tem vídeo dele aqui no canal. Não o tour, porque eu não terminei ele, mas fazendo algumas páginas. Então, eu comecei ele no dia 2 de janeiro de 2026, né? Ó, como nele eu já tô fazendo colagens, né, que é um processo que eu descobri recentemente e é muito legal. Ele já tá bem gordinho, comparado com o de cá que eu não fiz colagens, né? O daqui eu só escrevi, o daqui eu fiz colagens, então ele tá bem assim. E só tem esse restantezinho de página. Então, logo logo, quando eu terminar ele, eu vou fazer um tour dele. Tá sendo um processo muito legal. É algo que eu quero levar, assim, pra minha vida. Escrever sobre os meus dias, meus pensamentos, meus sentimentos. E esses cadernos eu comprei aqui mesmo na minha cidade, né? Eles são bem simples, né? Da Jandaia. E o daqui é da Bag. Cadernos bem simples, daqui é espiral. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários o que vocês acharam. Sugestão de vídeos que vocês querem ver aqui no canal também. E é isso. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima.